Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha de Revendal, tudo bem com vocês? Hoje trago aqui um assunto bem polêmico na comunidade, mas um assunto que precisa ser discutido. Vamos falar hoje um pouquinho sobre Power Abuse e os famosos PKs, né? Player Kills. Então vamos lá. Aqui do lado direito eu trago para vocês alguns jogos online, do quais eu vou estar utilizando como base, né? Eles possuem um sistema de PVP, alguns complexos, outros nem tanto, e alguns aí já bem comuns na comunidade. Mas antes de tudo isso, é importante a gente definir um pouco sobre o que seria um Player Kill, que o pessoal chama aí de PK. Então, o Player Kill ele tem algumas características e basicamente resume-se em matar o outro jogador do jogo, né? O que acontece é que quando você faz, né, o player kill, e na verdade quando você sofre o player kill, né, quando alguém te mata no jogo, normalmente você perde duas coisas. E isso varia de jogo para jogo, né? Uma pequena porcentagem de XP, né? Normalmente você perde uma quantidade de XP, e não só quando você morre para outros players, mas também quando morre para mobs, né, e para monstros. E normalmente você dropa itens ou equipamentos. Tá? Então, dando aí um overview, eu não conheço muito de Tibia, mas eu trouxe ele para cá porque Tibia é um dos maiores exemplos de Power Abuse que existe hoje aí na comunidade, então não tinha como deixar ele de fora para a gente poder fazer algumas comparações. Mas eu sei que lá, quando você morre, você perde uma quantidade aí de XP, e isso quando você está no nível muito alto é um valor considerável, né? E você também dropa os seus itens. Eu não sei, não sei confirmar agora se é de forma aleatória ou se você dropa tudo. Tá? No World of Warcraft, pelo menos no pouco tempo que eu joguei, se eu não me engano, você perde um pouco de XP, mas eu não recordo de dropar itens, tá? Acredito que não, até porque você volta em forma fantasma e você consegue até recuperar o seu corpo, né? E no EVE Online, para quem não conhece, esse é um jogo sandbox de sci-fi, né, que o pessoal chama, de naves e etc. Nesse jogo, quando você morre, você não perde experiência, porém, a sua nave é destruída e a sua nave é totalmente feita de crafting, né? E você tem duas opções, duas coisas que acontecem ao mesmo tempo, né? Parte dos seus itens ele cai no espaço para o outro player poder pegar, né? E parte desses itens são destruídos, né? Então fica metade a metade. Parte cai para o player como drop e parte cai, na verdade parte é definitivamente destruído dentro do jogo. E o que é um mundo PVP, né? Como que a gente caracteriza o mundo PVP do mundo não PVP? O mundo PVP ele normalmente possui áreas seguras, né? Por mais que ele seja PVP, dentro do PVP existem áreas seguras, e dentro desses três jogos eu pude, né, ter a oportunidade de já entrar em alguma área dessas seguras para poder conhecer um pouco. Mas também, e isso é o principal objetivo do mundo PVP, ele permite que você mate o player que não pertence à sua guilda ou facção. Inclusive, existem jogos que nem possuem essa trava, né? O EVE Online, por exemplo, ele permite completamente você abrir fogo, digamos assim, contra pessoas da sua guilda, que lá na verdade são corporações, né? E também da mesma facção. Os mundos não PVPs, eles normalmente, o PVP acontece em áreas específicas, né, em arenas ou em locais onde realmente o PVP precisa acontecer e é liberado, então há um certo ponto no mapa onde você consegue fazer a prática aí de player versus player, e ele não permite matar outros players em mundo aberto, né, se você estiver lá caçando no meio do jogo, ninguém vai conseguir te matar. Bom, então, antes, né, da gente continuar, eu vou falar agora um pouquinho com vocês de Power Abuse. Então, a gente fez uma breve introdução aí sobre os conceitos de PKs, os jogos que nós vamos, que possuem, né, PVP e PVE, para a gente ter uma ideia de como os outros jogos funcionam, né, para a gente depois fazer uma comparação com Revendal. Mas antes disso tudo, a gente vai falar um pouquinho sobre Power Abuse, né? Qual que é a definição de Power Abuse? Eu fiz uma breve pesquisa na internet. O Power Abuse ele é muito forte dentro do Tibia hoje em dia, né? Eu não consegui encontrar muitos materiais falando sobre ele, mas o que eu consegui pesquisar, eu consegui entender, né? Eu vou trazer para vocês aqui de forma, digamos assim, resumida, né? Bom,
O Power Abuse, ele acontece, né? Ele é o fruto aí, na verdade, de quando um grupo de jogadores que dominam um certo servidor ou uma região de uma única, uma região única, né? Eles dominam essa região ou esse servidor de forma a impedir o desenvolvimento de seus adversários, garantindo assim a sua supremacia, né? Essas palavras que estão grifadas, deixem elas bem marcadas aí, porque a gente vai falar um pouquinho sobre elas depois, né? Porque o, você impedir que seus adversários eles se desenvolvam dentro do jogo, você está garantindo de fato a sua supremacia. E isso é bem classificado como Power Abuse, porque de certa forma esses players nunca vão conseguir evoluir e automaticamente não vai ter ninguém para poder fazer contrapartida à sua guilda, né, que eles chamam aí dos dominantes. Tá? O Power Abuse também ele tem esse conceito, né, de forçar a entrega de um item de maior valor ou a entrega de uma quantia de dinheiro do jogo em troca da não execução de uma ação que prejudique o player que está sendo coagido, né? Então aqui é aquela história, né, do tipo, me entrega a sua mochila com seus itens, senão eu te mato. E às vezes você está num nível tão alto que sofrer um PK naquela altura do campeonato não vale a pena porque você vai perder o tempo seu de up, né? Então compensa você entregar o dinheiro ou entregar o item ao invés de perder a sua experiência que você demorou tanto para conseguir. E também, né, um outro item que é classificado aí com Power Abuse é tornar o jogo do adversário impossível de ser jogado, né, através de PKs constantes, roubo de experiência nos casos de servidores não PVPs, né, o cara fica ali do seu lado e inclusive lurando monstros para te matar, né, o lurar monstros é você andar o mapa inteiro, os monstros vão te seguir e aí você joga esses monstros em cima do outro player. E normalmente esse player vai ter um level mais baixo que o seu e ele acaba morrendo para os próprios monstros, né? Mesmo em servidores não PVP é possível você fazer isso. E marcação de respawn, né? Às vezes isso acontece muito no World of Warcraft, acontecia muito, inclusive já aconteceu comigo. As pessoas me matavam em mundo aberto, né? E quando eu voltava pro meu corpo, eles estavam ali campando o meu corpo e marcando o meu respawn. E aí toda hora eu acabava morrendo. Mas, né, falamos agora, né, falamos dos jogos, definimos aí o que é um PK, o que é um Power Abuse. E o Revendal, né? Como que o pessoal está prometendo que o PVP do Revendal vai acontecer? Temos algumas informações, né? Primeiro que você vai ter mundos abertos PVP e PvE, ou seja, servidores diferentes aí rodando as duas características de jogo. Se você quiser um servidor totalmente PVP, você vai poder jogar. Se você quiser um servidor totalmente PvE, você também vai ter essa opção. Ele também vai garantir áreas seguras, né? Então provavelmente os templos, as cidades serão áreas seguras, até porque a troca dos arquétipos, né, vão acontecer dentro dessas áreas. E existe um sistema de reputação que vai fazer todo esse suporte, digamos assim, né, ao PVP. Então, essa reputação ela vai crescendo conforme as suas as ações no jogo, e eles classificaram essa reputação entre ordem, criminal e mercenário, e cada uma delas tem um contexto, né? Mas eu botei o asterisco aqui porque a gente ainda não tem muita certeza sobre esse sistema, não teve muitas informações liberadas sobre ele. Uma coisa que precisa ficar claro para todo mundo, né? O PK, ou no caso o Player Kill, ele vai existir em mundos player versus player. Se você é uma pessoa que não gosta de PK, você é uma pessoa que não gosta de PVP ou fica bravo quando alguém te mata, a melhor solução é você jogar em um servidor player, o que eles chamam de PvE, né? Que é o Player versus Environment, onde você vai construir a sua história dentro do jogo, fazendo aí as interações com os mobs, com os bichos e NPCs e quests do próprio jogo. Então eu acho que isso é uma das diferenças que eu vejo quando eu estou discutindo sobre esse assunto de Power Abuse e PK. O pessoal tende a confundir muito o PK com o Power Abuse. Na minha visão, são coisas completamente diferentes. O PK ele é um efeito colateral de servidores PVP, né, de player versus player. Uma hora você vai sofrer um PK. E isso não está contra as regras, né? A gente não pode pedir para que a staff proteja os players de um PK.
porque a staff já está fazendo isso, proporcionando ao player um servidor PvE. Né? Então, só queria deixar bem claro isso daí para a galera, né, tomar muito cuidado quando for escolher o PVP, o tipo de servidor que ele vai jogar. Né? Precisa fazer esse auto-reconhecimento, né? Tentar identificar de que tipo de jogador você é. Se você quer o PVP ou se você quer o PvE. Bom, então a gente tem alguns conceitos de como o PVP vai acontecer em Rivendell. Eu sei que são poucas as informações. E a partir daqui eu vou começar a especular com vocês algumas coisas, né? Porque os desenvolvedores eles vêm falando que o Power Abuse ele vai ser algo combatível dentro do servidor, né? Eles vão tentar combater essa ação dentro do servidor. E o que eu quero trazer para vocês aqui são algumas soluções de game design que eu entendo como assim, que podem ser utilizadas para poder barrar o Power Abuse, tá bom? E são conceitos bem interessantes e depois eu gostaria da opinião de vocês aí no comentário para ver o que vocês acham, se vocês concordam comigo ou não, né? Então a ideia aqui é a gente especular, lembrando que a partir daqui eu estarei especulando sobre essas ações. Não tem informações nenhuma sobre moderadores ou pessoas que trabalham dentro de Rivendell e nada que eu falar aqui existe de fato dentro do jogo até o momento. A gente não tem nenhuma confirmação sobre isso. Eu vou apenas especular com vocês. Né? Então, digamos que se eu fosse o game design de Rivendell e tivesse que fazer algumas coisas para poder evitar o Power Abuse dentro do jogo, aqui seriam elas, né? Primeiramente, evitar magias semelhantes a Eshiva. Né? No caso do Tibia, eles chamam lá de Find Person. Né? Dentro do Tibia, você pode lançar essa magia e ter uma noção norte, sul, leste, oeste de onde a pessoa que você está procurando se encontra. Então, com isso, você consegue procurar essa pessoa dentro do mapa. Né? E a partir do momento que você não tenha uma magia desse tipo dentro do servidor de Rivendell, isso dificulta muito o encontro de um player inimigo. Né? Às vezes, se você está querendo expulsar aquele cara do servidor ou colocar nele aquela famosa gerada, né? A galera fala de hunted, né? Então vamos ficar caçando essa pessoa infinitamente até ele cansar do jogo e sair do servidor. Sem uma magia do tipo Eshiva, isso dificulta bem a vida de quem está querendo fazer isso. Né? Porque vocês concordam comigo, esse é um mapa alfa, né? Existe uma outra parte que está cortada, mas o pessoal, né, os desenvolvedores falaram que esse mapa vai ser maior ainda, então não é tão simples você ficar caçando alguém dentro desse mapa sem uma magia que diga, né, para onde mais ou menos essa pessoa se encontra. Né? Então, evitar magias semelhantes à Eshiva, que a Eshiva, né, para quem não sabe, é uma magia do Tibia, né, bem utilizada lá. Então, evitar magias desse tipo já ajuda bastante na diminuição do Power Abuse. Uma outra coisa que diminui bastante é a regionalização de recursos de mesma importância. Tá? E o que eu quero dizer com isso? Se existe um minério aqui em cima que tem um valor muito alto, né? O ideal é que aqui embaixo exista um outro material, não necessariamente um minério, mas um outro material que só exista nessa região e que tenha um valor equivalente. Por que eu digo isso, né? Se cada região possuir um material de alto valor, né, ou seja, esses materiais estarem regionalizados, você obriga as guildas dominantes, né, no caso as guildas que dominarem essas regiões, a executarem trocas entre elas. Até porque, com um mapa grande, né, você não teria uma guilda dominando todas as regiões ao mesmo tempo. Até porque, se isso acontecer, a gente pode levar em consideração que o jogo acabou, né, porque você teria praticamente o servidor inteiro dentro da mesma guilda e isso não faz sentido nenhum. Né? Sempre vai existir uma força de reação àquela força dominante. Então, se você tem uma guilda, talvez aí cuidando de duas regiões, né, ou dominando duas regiões, vocês podem ter certeza que, uma vez com os recursos regionalizados, vocês vão ter uma, duas ou três outras guildas dominando outras áreas do mapa e garantindo esse recurso para ela. E esses recursos vão ser trocados entre essas guildas, né? Seja de forma direta ou através de um mercado central. Então, regionalizar os recursos evita bastante o Power Abuse. Uma outra coisa é regionalizar os mobs, que garantem mesmo a XP. Por que eu falo disso, né? Lembrando que uma das definições do Power Abuse é de você impedir que os seus adversários evoluam, certo? Então,
o que acontece? Você não pode deixar em apenas um ponto do mapa aquele bicho que é destinado, por exemplo, para os levels 70, 75 mais, né? Você não pode deixar uma cave com monstros que possibilitam XP suficiente para esse tipo de nível, né? Uma cave só, ela vai ser um ponto de conflito muito grande, ela provavelmente vai ser um ponto de power abuse, porque todo mundo quer garantir aquele spot, porque é o spot mais difícil do jogo, e uma hora ou outra você vai ter grande parte do servidor chegando nesse nível, e é importante para a guilda mais forte que ninguém atinja esse nível. Então nada melhor do que marcar esse respawn de monstros que forneçam um número de XP muito elevado. E como que você impede isso, né? Você pode distribuir, regionalizar esses mobs de mesma XP pelo mapa, né? Então, da mesma forma que você teria condições de subir de nível dos 70 aos 75 aqui no norte, talvez com o monstro X, né? Vamos chamar o monstro aqui do Joãozinho, você também vai ter a mesma opção de subir de nível aqui pelo sul, matando o monstro Mariazinha, tá? Então, você dividir esses monstros no mapa, garantindo a mesma XP para os players em áreas diferentes do jogo, também diminui o power abuse, porque você não vai ter guildas dominantes querendo garantir esse spot somente para ela, né? Vê alguma guilda muito forte aqui, dominou esse spot? Tudo bem, cara. Você como jogador sabe que em outras áreas do mapa você pode se deslocar e encontrar outros bichos da mesma forma para conseguir matar e subir de nível. Agora, né? Não podemos esquecer, a gente está falando aqui de um servidor PVP. Não ache que você vai sair por aí farmando o seu personagem sem guilda nenhuma, sem um grupo de amigos, que isso não vai dar muito certo. A não ser que você faça isso através de outras, digamos assim, outras ações, né? E talvez um pouquinho mais para frente eu dê uma outra solução onde você que gostaria de jogar sozinho também consiga evoluir o seu personagem. Mas quando a gente estiver falando aí de caves e de monstros fortes, né? Eu imagino que fazer isso sozinho vai ser algo bem complexo. E qual que é o efeito dessa regionalização, né? O que acontece quando você garante um respawn de monstros e um respawn de recursos em locais diferentes, né? Você garante que as guildas elas comecem a fazer guerra entre elas, né? Apenas com o objetivo de minar o recurso da guilda inimiga, tá? Então, assim, o meu objetivo como guilda não vai ser dominar esse spot, tá? Não faz sentido eu dominar esse spot aqui, até porque se eu dominar esse spot dessa guilda, essa guilda ela pode simplesmente migrar para outra área do mapa e continuar farmando seus personagens, né? O meu objetivo aqui é de minar o meu adversário dos recursos que ele tem. Então, se existe uma guilda inimiga montada nessa área do mapa, né, com todos os seus recursos aqui, com um sistema logístico já programado, então eu passo a brigar com essa guilda, né, fazer guerra com essa guilda com o objetivo de minar os recursos dela, forçando ela assim a talvez a mudar de um local de mapa e forçando ela, digamos assim, a resetar a sua estratégia logística, né, a ter que sair de um local e ir para outro local, tendo que explorar novos lugares, reconstruir algo, né? Então dessa forma os PVPs eles seriam mais justos e ele teria um objetivo bem central, que seria o de minar os recursos dos adversários, e não dominar um spot, porque dominar um spot não vai garantir muita coisa, porque lá em cima a gente teria um monstro que daria mesmo XP, ou um recurso tão valioso quanto aquele que você acabou de dominar. Uma outra coisa que vale a pena pensar para poder diminuir o power abuse é restringir a distância para teletransportes, né? Eu não sei se em Revendal a gente vai ter algum sistema de teletransporte, mas é muito importante que esses teletransportes eles sejam pequenos, né? Que um player não consiga ir de um lado sul para o norte direto, porque dessa forma você garante que os players eles não se movimentem de norte a sul ou de leste a oeste para poder defender diversas áreas do mapa, né? Então, se alguma guilda que se acha aí a grande guilda do servidor quiser dominar uma região no norte e uma região no sul, ela vai ter que pensar muito bem estrategicamente de como que ela vai defender essas áreas, uma vez que o seu teletransporte ele tenha restrições. Então, isso é interessante porque a gente proporciona inclusive um PVP, ou, né, uma guilda versus guilda a nível de fronteiras.
Até porque você teria condições de brigar com uma guilda que faz vizinho, né, que faz fronteira com a sua guilda. Porque não vai, né, você não teria condições de teletransportar assim do nada lá para o norte do mapa e começar a matar o pessoal lá. Então, essa restrição de distância de teletransporte também é algo que vale muito a pena e diminui bastante o power abuse. E por último, falando um pouquinho sobre zonas de PVP, e eu acho que esse daqui é um conceito bem interessante, porque a gente consegue manter dentro de um servidor PVP players que gostariam de jogar em guildas, players que gostariam de jogar em pequenos membros, né, em grupos de pequenos membros, e players que gostariam apenas de fazer um PVP de vez em quando e nas suas horas vagas ficar ali subindo de nível em uma área segura, né? Que seria as zonas, né? Adicionar zonas não PVP e zonas com restrições. Então, como que isso funcionaria, né? Dentro de um círculo aqui, né? Teríamos aí uma área segura, né? Então, todos os players que estivessem dentro dessa área estariam com o PVP automaticamente desabilitado. Então, ele poderia criar, né, fazer as suas criações aqui, trabalhar em suas profissões, caçar monstros de nível um pouco menor, né? Enfim, ter uma experiência dentro dessa área sem se preocupar com o PVP. Então a gente poderia adicionar uma outra região de PVP, uma região, digamos assim, intermediária, onde nessa região nós podemos aí colocar algumas restrições de PVP. Então, por exemplo, algumas skills podem ser bloqueadas, né? Algumas estratégias podem ser inibidas, para a gente poder manter um PVP aqui, digamos assim, não tão hardcore como seria no restante do mapa. Então, lembrando, né, retomando, a gente teria uma área aqui blue, né, uma área onde não existisse PVP, uma outra área intermediária onde o PVP ele sofreria algumas restrições, e então todo o restante do mapa, uma área totalmente full PVP. Então você teria players navegando aí nessas camadas de PVP conforme o seu tipo de jogabilidade. Só que para quem está disposto, né, a fazer PVP e está disposto a andar nesse mundo aberto e poder ser morto a qualquer momento, essas pessoas elas precisam de um prêmio, certo? Então, o prêmio é o seguinte, né? Quanto mais perigoso, maior a recompensa. Logo, os players que se aventuram nessa área do mapa onde o PVP é totalmente liberado, os drops daqui eles seriam mais valiosos do que aqueles que acontecem nessa região blue ou nessa região intermediária. Então, essa é uma das ideias de regionalizar o PVP, né, as zonas. E isso funciona muito bem no EVE Online, ele trabalha dessa forma e hoje é um sistema muito interessante porque garante que o servidor segure os players que não se interessam somente por PVP. E, então, fornece a esses players outras possibilidades de jogos, né, de gameplay. E é isso, pessoal. Essa é a minha visão e a minha perspectiva sobre jogos dentro, né, sobre o PVP dentro de Revendal e como que eles podem anular o Power Abuse dentro do servidor. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho e qualquer coisa, só deixar um comentário. Grande abraço para vocês e até mais.